Olá, pessoal. Deixa eu fixar o tema da nossa live de hoje. Vou entrando, vou começar daqui 2 minutinhos. A gente vai falar sobre o caso da Luna, uma bulldog inglesa, Oitin, Haitin, que tem uma sensibilidade alimentar. Ela já passa comigo desde janeiro de 2022, né, do ano passado. Desde então a gente tem um acompanhamento constante, né? O tutor sempre está em contato comigo, a gente marca revisões aí a cada 6 meses, né, pra gente fazer o acompanhamento bem de perto mesmo de todo o quadro dela dermatológico, né, alimentar. Então, tô com um roteirinho aqui pra live de hoje, porque pra gente começar falando um pouco sobre a incidência mesmo, né, das dermatopatias. Quando a gente pensa na rotina clínica, né, os quadros dermatológicos são os dos mais frequentes, né, tanto acho que por clínico geral, como na minha rotina na parte de alimentação também, né, então eu recebo muitos pacientes encaminhados porque já passaram com clínico, já passaram com dermato, né, e aí vem para atendimento para a gente acertar a questão da dieta, porque é muito importante, né, que a gente faça um manejo alimentar, né, adequado do paciente que é alérgico, porque muitas vezes a gente não vai fazer esse diagnóstico de uma hora para outra, né, a gente precisa muitas vezes ir por exclusão. Então a gente sabe que os quadros de pele podem acontecer por vários motivos, né, pode ser picada de ectoparasita, pode ser a sensibilidade alimentar, pode ser alguma sensibilidade ao ambiente, né, a pólen, grama, a ácaros domésticos, né? Isso também pode acontecer, sensibilidade ao produto de limpeza, né? Fora outras lesões secundárias, né? Que podem acontecer, fungo, bactéria, tem lesões da leishmaniose cutânea, né? Que tem lesões características, a esporotricose, então assim, são várias feridas, né? Vários problemas de pele aí que acontecem. Então muitas vezes a gente vai fazendo o diagnóstico por exclusão, e a alimentação entra, né, dentro desse manejo. Então, no caso da Luna, né, a gente percebia que ela tinha, né, bastante sensibilidade alimentar, porque ela comia, ela já esfregava o focinho, ela ficava com a região da face, né, bem avermelhada. Eu tenho algumas fotos aqui, eu vou colocar para vocês. Foi no primeiro atendimento, né, que eu fiz com a Luna. Então, foi, né, no dia 22 de janeiro do ano passado. Então era bem característico, né, a região aqui do focinho avermelhada, ela esfregava bastante para coçar, né, isso acontecia bastante e era o que mais incomodava o tutor, né. Inclusive eu acho que os problemas de pele são dos que mais incomodam os tutores, né, porque eles se sentem também incomodados, né, ao ver o animal coçando. Às vezes o animal para de comer para se coçar, está no passeio, não consegue aproveitar o passeio para se coçar, né, então isso impacta muito na qualidade de vida, né, dos animais também. Então essa é a Luna, né, de novo, e aí até para falar um pouquinho para vocês sobre a incidência dos alimentos, né, que tendem a ter mais reação. Então, deixa eu consultar aqui o tópicozinho que eu abri em relação a isso, para a gente acompanhar juntos. Então, é bem comum, né, que aconteça aí em cães jovens, né, jovens para adulto, né, filhotes às vezes não manifestam os sinais tão rápido, né? Isso pode acontecer quando o cachorro já está mais adultinho aí, vamos dizer assim. E os alérgenos mais comumente envolvidos, né, estão envolvidas as glicoproteínas, então, que tendem a mais sensibilizar a carne bovina, trigo, leite, frango, ovo, milho e os derivados do leite, tá? Então, quando a gente pensa numa dieta hipoalergênica, esses são os primeiros itens em que eu deixo de fora, tá? Então, a gente tem a possibilidade do animal também reagir ao método do processamento do alimento industrial, né? E também a conservação dos produtos. Então, o que pode acontecer, às vezes, né, no processo industrial, tem um pouco de contaminação cruzada, né? Às vezes,
o alimento é preparado no mesmo local, né, onde outro alimento alergênico também estava, né? Então esse método de processamento, às vezes os conservantes também que são utilizados, né, podem causar reações. Então a gente tem rações, né, específicas para quadros dermatológicos, rações hipoalergênicas, mas se tratam de alimentos industrializados, né? Então muitas vezes o animal reage ao que está ali, né? Então a gente escolhe, eu no caso, né, principalmente escolho alimentação natural por não ter os conservantes, corantes, aromatizantes, né? Toda essa parte mais, vamos dizer assim, de conservação mais química, né? Então a gente já não vai ter todos esses aditivos e vamos ter menos ingredientes, né, para não confundir ali a nossa exclusão. Então, quando a gente pensa na alimentação natural, né, para a gente associar os quadros aí, de hipersensibilidade, de intolerância, eu vejo como muito benéfico, porque a gente vai saber como a gente fez aquele alimento, né, não foi misturado com outros alimentos, né, a gente sabe de onde a gente comprou, então a gente sabe um pouco mais da procedência, né, e também a gente trabalha com alimentos, com menos alimentos, então caso aconteça uma reação, a gente tem mais de onde desconfiar, sabe? Então nas dietas hipoalergênicas a gente começa uma proteína inédita, né, que o animal não teve contato. Então, como eu falei para vocês, eles tendem a reagir mais a glicoproteínas, né, por conta do peso molecular, né, desses alimentos. Então, às vezes a gente até escuta falar, carnívoro não tem reação à proteína, mas pode sim acontecer. Aí, gente, voltei, tinha dado uma pausa aqui. Então, é bem comum às vezes a gente escutar que o animal não tem a sensibilidade à proteína por ser um carnívoro, né? Mas como eu falei para vocês, isso pode acontecer por conta do peso molecular daquele alimento. Então, os que tendem a reagir mais, né? De novo, a carne bovina, o trigo, o ovo, milho, frango e os derivados de leite, então são os primeiros que a gente vai cortar, né? Quando a gente vai criar essa dieta de exclusão, né, de eliminação para o nosso paciente, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de dieta, porque tem algumas coisinhas também que eu gosto de orientar para que não atrapalhe o nosso diagnóstico, né? Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente vai por exclusão, então a gente também precisa descartar alguma sensibilidade à ectoparasita, né, que é o ranking ali, né, os animais mais têm reação também dermatológica, a picada de pulga, a picada de carrapato, então a gente precisa fazer esse cuidado também para que não atrapalhe, né, o nosso diagnóstico. Então a gente vai excluir as possibilidades, né, de picada. Eu também oriento os tutores não fazerem a vacinação durante essa fase de triagem alimentar, porque tem alguns cães que têm reação vacinal, né? Então, assim, o animal está em triagem para alimentação, a gente fez a vacinação, teve uma reação, a gente pode se confundir, né? Se essa reação foi por conta da vacina, né? Principalmente se ela acontecer de maneira tardia, né? A gente vai falar, nossa, será que vacinei e ele teve uma reação ou será que é porque ele está comendo tal alimento, né? Então, a gente precisa evitar, né, alguns procedimentos ali também, né? Quando a gente está pensando, né, numa dieta de eliminação. Então, né, não fazer a vacinação durante esse período, a gente conferir a presença de alérgeno em tudo que o animal vai comer, tá? Isso vale para suplementação também. Então, assim, o animal está fazendo na dieta, a gente elegeu o peixe, né, que é uma proteína bem legal para a gente usar nas dietas de exclusão. A carne suína também, inicialmente, ela é uma boa opção para a gente. Isso quando o animal nunca teve contato, né, quando é uma proteína inédita para eles. Então, na nossa rotina brasileira, né, a gente acaba tendo bastante contato dentro de casa com frango, carne bovina, ovo, né, acaba sendo mais rotineiro. Então, muitas vezes é o que o animal vai tendo contato também, né? Logo cedo, logo quando é filhote. Então, quando a gente vai fazer uma dieta de exclusão alimentar, né, pensando em intolerância, a gente escolhe alimentos que possivelmente ele não teve contato ali ao longo da vida. Então, o peixe e o porco acabam sendo boas opções iniciais, né? Não quer dizer que não possa reagir, tá? Mas, né, a gente pode eleger ali como as primeiras para a gente começar.
Depois disso, né, caso o animal tenha tido contato, né, não seja uma coisa inédita para ele, a gente parte para as proteínas um pouco mais exóticas, né? Carne de pato, de coelho, de avestruz, né? Acaba sendo opções. Mas, né, dá também super para a gente trabalhar com peixe porco, que acaba sendo mais acessível, mais tanto financeiramente como encontrar mais fácil, né? Quando a gente compara com algumas outras mais exóticas. Então, acaba sendo, né, boas opções aí para a gente dar esse primeiro passo na dieta. Então, a gente cuidar dos ectoparasitas, endoparasitas também, né? A gente manter esse animal bem também internamente. Então é super importante a gente fazer um manejo intestinal, né? Quando a gente vai entrar com dietas hipoalergênicas também, né? A gente cuidar do intestino, porque muitas vezes são onde as reações começam, né? Então aí também que eu quero chegar. Porque no caso da Luna, além dela ter essas reações, né, na face, além dela ter, né, as reações dermatológicas, ela também tinha, né, sinais gastrointestinais. Então, era bem comum ela ter as pustulazinhas na pele, ela se incomodar com a pele, mas também ter dificuldade na digestão, né? Então, a gente percebia que o caso dela não era só, né, uma reação em pele, mas sim também internamente. Então, é importante a gente cuidar da permeabilidade, né, desse intestino, porque muitas vezes o que acontece? O intestino, que era para estar íntegro, né, funcionar como uma barreira de proteção ali, acaba tendo essa permeabilidade, passa alimentos não digeridos, né, e o animal acaba tendo reações também gastrointestinais, né, uma dificuldade de absorção e tudo mais. Então, é importante a gente fazer o reparo dessa mucosa intestinal para que a gente insira uma nova dieta, né, com menos chances de reação. Vocês estão me escutando bem? Fala para mim, por favor. Então, né, o surgimento dessas doenças, dessas reações, né, muitas vezes elas podem começar no intestino, né, por esses fatores mais intrínsecos, assim, né, ligado a uma disbiose, né, o animal tem muitos sinais de lambedura, às vezes tem gases demais, tem fezes com muco, pode ter vômito, né, às vezes o animal tem vômito bilioso, isso mostra pra gente que tem alguma intolerância interna também acontecendo, né? Então, por isso que é importante a gente cuidar dessa parte intestinal também, para que as reações não aconteçam secundariamente. Então, o que eu gosto de fazer, né, quando a gente está entrando com uma dieta hipoalergênica? Isso quando o animal tem sinais, né, gastrointestinais. A gente cuidar do intestino, então tem muitos ativos que a gente pode fazer uso para que a gente faça uma limpeza da mucosa intestinal, né, preparando para os novos alimentos. Então, a gente pode associar carvão ativado, né, para fazer mesmo, né, essa ação detox, glutamina, né, para melhorar a barreira mesmo intestinal. A gente pode entrar com enzimas digestivas para ajudar esse alimento a ser mais quebrado, né, mais fácil de digerir, também evitando reações, né, gastrointestinais. E os probióticos, né, pré e probióticos, que não podem ficar de fora, para a gente recolonizar essa flora intestinal. Então, esses itens, né, que eu citei aqui, eles fazem parte de uma modulação intestinal, né, quando a gente vai mesmo, né, modular esse intestino, né, para a gente beneficiar ainda mais esse paciente. E aí, quando a gente fala também em modulação intestinal, a gente tem esses ativos, essa suplementação, esse olhar para o intestino, né? Mas isso também inclui alimentação, né? Super importante, né? Esse animal estar nutrido, né, de bons alimentos também para o funcionamento intestinal, para a melhora da imunidade que está presente, né, no intestino, como também a melhora da absorção dos nutrientes, né, isso é super importante, a gente associar também exercício físico, né, para esse animal. Então, quando a gente pensa em modulação, a gente também tem que pensar em controlar estresse, né, porque muitas vezes o animal tá estressado, não sai de casa, não passeia, o tutor já não tem essa rotina, né, o animal já tem um intestino ruim, já tem uma predisposição aí, né, pode ser até genética ter a intolerância a alguns alimentos.
e vive numa rotina estressante, é muito difícil a gente conseguir controlar, né, nessa situação. Então, é um conjunto mesmo, né, de ações que a gente precisa fazer, né, quando a gente fala em modulação, inclui tudo isso, né, seja dieta, suplementação e o estilo de vida também, né, exercício físico, controle aí dos gatilhos de estresse, isso é super importante. Então, falando agora mais um pouquinho da Luna, né? Quando ela passou comigo, ela estava nesse quadro, ela se alimentava da ração hipoalergênica, tá? Não sei se eu posso citar a marca, né? Mas é uma das mais famosas. E ela já estava há 8 meses com ração e ela estava aí, ó, nesse quadro aí que eu tô mostrando para vocês, né? No primeiro atendimento dela, totalmente inflamada, né, dessa forma, os dedinhos, né, ela lambia muito as patas, né, se eu abri o dedinho dela, eu consegui tirar uma foto, e ela se alimentava, né, então, da ração hipoalergênica, né, nessa situação, quando a gente se conheceu. O tutor relatou que ela tinha otite de repetição também, né, tratava e voltava. Tinha vaginite também, né, toda a região da vulva bem inflamada também, e bastante pustulazinhas, né, piodermite pelo corpo inteiro, né. Deixa eu colocar a foto aqui, outra foto do corpinho dela. Então ela chegou pra mim, a orelha dela também como que era, né, toda pipocadinha, e enfim, ela chegou toda inflamada, né, comendo a ração. Primeira conduta, a gente tirar da ração, né, a gente entrou com a dieta hipoalergênica e de exclusão. Então a gente elegeu inicialmente a proteína suína, o filé mignon suíno e batata, né, foram os ingredientes iniciais aí que a gente começou, junto desse cuidado intestinal, né. Então deixei a receita, né, para os nutracêuticos, né, com a glutamina, probiótico, né, todos esses ativos que eu comentei aqui com vocês. E depois, e olha que engraçado, o tutor, ele é alergista, ele é médico, né, ele trabalha com alergia, e é bem comum a gente ver isso, né, os tutores, às vezes o animal entrar na família certa, né, porque tem outra tutora também que eu atendo, que ela também é alergista, ela deu o nome da cachorra, inclusive, de Alegra, e a cachorra é super alérgica, então, às vezes acontece essas coincidências. E ele é homeopata também, né? Então foi muito legal que ele tem um conhecimento de bastante homeopatias aí, a gente até associou algumas coisas, eu vou ver se eu tenho aqui, eu já falo para vocês também. Então, enfim, a gente entrou com lombo, batata doce, né? Já tinha melhorado bastante, né? Só da gente fazer aí o manejo alimentar, porque ela não gostava de comer a ração, né? Tinha sabe aqueles cachorros que deixam de comer, tem que ter alguma coisinha ali, né? Pra dar uma graça. Então, ela já não tinha essa rotina alimentar acontecendo de maneira ideal também, né? Então, quando a gente passou para comida, a gente acabou melhorando até a disposição, né? A energia dela, né? Porque ela passou a se alimentar melhor. Então, no retorno, né? Ela passou em retorno comigo no comecinho de abril, bem ativa, animada, né? Foi a primeira frase ali que ele deixou pra mim. Tinha ainda alguns probleminhas, mas de modo geral era outro cachorro, né? Eu sempre coloco com as palavras do tutor, o jeito que eles vão me falando assim. Sem falha no pelo, sem cólicas, né? Tava fazendo as fezes bem durinhas, uma vez ao dia e firmes, né? O apetite muito bom, comendo tudo, tinha ganhado um pouquinho de peso, né? Já que ela não estava se alimentando bem. Então, no primeiro retorno, né, a gente já percebeu uma grande evolução dela. Então, o que a gente fez a partir daí? Deixei o pedido da vitamina D também para ele, eles chegaram a fazer, né, nesse segundo retorno. Estava muito baixa, muito mesmo, assim, coisa de 8, sabe? A gente tem a referência de 80 a 120, vou chutar, mas era muito baixinho, tá? Coisa assim, menos de 10, tá? E aí a gente fez a suplementação de vitamina D, né, demos uma otimizada em outras vitaminas também, iniciamos a suplementação, né, da dieta. Temos suplementos específicos para cães sensíveis também, né, a gente tem o Food Dog, zero proteína, tem uma linha da Nutroplus também, Primus, que não tem levedura, que acaba sendo um item bem alergênico também, né, para os cães. Então, já existem no mercado, né, suplementos para alimentação natural próprios para cães alérgicos.
Então, a gente entrou com a suplementação, né, nesse primeiro momento, porque de início, né, é só a dieta mesmo hipoalergênica, sem nenhum alimento, tá? A gente precisa colocar isso na cabeça dos tutores. Não é para oferecer petisco em época de exclusão alimentar, não é, nem fruta, nem nada, tá? Quer oferecer alguma coisa, tem que ser os mesmos itens que de repente o animal tá comendo. Então, no caso da aluna, ela estava comendo filé mignon suíno e batata doce, né, nesse período inicial. Então, a gente poderia usar, de repente, pedacinhos de filé assado ou chips de batata doce, né? Mas não fugir dos ingredientes principais. E aí não é por 1, 2 semanas, tá? São pelo menos aí 40 a 60 dias, tá? Onde não é para oferecer nenhum alimento diferente. E a suplementação também precisa ser revista, né? Então, assim, o animal vai fazer uso da suplementação, ler todos os ingredientes, ver se não tem nada que possa atrapalhar a triagem, tá? Então, por isso até que eu prefiro entrar com a suplementação nesse segundo momento. Então, no primeiro momento, dieta hipoalergênica, né? O cuidado intestinal, né? Estando tudo já mais estável, menos inflamado, né? Nesse primeiro retorno, a gente começa a fazer a introdução e otimização, né? Das vitaminas e minerais. Então precisa ficar de olho também na suplementação, né? Às vezes assim, vamos entrar com Queranon, né? Uma suplementação bem legal para a pele, mas, né, a gente tem traços de proteína ali, né? De outras proteínas na composição, então a gente precisa ficar de olho nisso também, tá? Então, depois que a gente viu, né, que o animal respondeu legal à dieta, né? Deu uma desinflamada, então a gente já como eu posso dizer, descarta a possibilidade dela ter uma sensibilidade à carne suína, né? Já que deu certo, né? Tá indo bem. E depois o que a gente pode fazer? A dieta de provocação, onde a gente vai fazer o seguinte, deixa eu até colocar aqui para vocês exatamente para eu dizer. A gente vai incluir, primeiro, como que a gente vai fazer? No retorno, a gente vai pedir para o tutor dar uma nota pra gente, né? De 0 a 10, ou assim, 0 a 100%, né? Qual que é a diferença que você observou aí nesses primeiros 60 dias? Melhorou 100%? Ótimo! Então, a gente já tem ideia que era realmente algo influenciado pela dieta. Agora, sim, melhorou 40%, 60%? Pode ainda ser, sim, influenciada pela dieta, né? Mas pode ter outras causas. Agora, sim, tem uma melhora muito pouco significativa, né? Entre 10% e 30%. Pode ser pouco influenciada pela dieta, tá? Então, a gente vai ali dar uma investigada ainda mais em DAP, né? Descartar, né, a possibilidade de picada de ectoparasita, ou a gente vai começar a pensar numa dermatite atópica, né? E pensar em itens ambientais também, tá? Então, repetindo, tá? Vou deixar a live salva, mas eu vou repetir aqui. Melhorou de 70% a 100% alimentar. Melhorou parcialmente, tá? Pode ser sim influenciado pela alimentação, mas também pode ter outras causas. Uma delas é a desbiose, tá? Uma melhora pouco significativa, aí a gente vai começar a pensar sim em outras causas, uma delas a dermatite atópica, tá? E outra coisa que a gente pode associar também, né, durante tudo isso é a ozonioterapia, né? Dá pra gente fazer uso intrarretal também, pensando, né, em dar uma modulada no intestino. Então, no quadro da aluna, ela melhorou bastante com a dieta, né? Ela entrou ali naquele grupo dos 70% a 100%. Deixa eu pegar a foto depois aqui tá meio ruim pra ver aqui, né? Mas nesse segundo grupinho de fotos, né? Eu tinha colocado a região da boquinha dela, as fotos que o tutor me tirou, né? Porque às vezes, assim, eu tiro, depois o tutor me manda no WhatsApp, né? Então, às vezes não fica igual eu tirei. Mas já dá para perceber, né, uma melhora aqui da parte da boquinha, né, diminuição das pustulazinhas na barriga. E aí o que a gente fez depois disso, né? A gente começou o desafio expositivo ou provocativo, né? A gente pode chamar aí de dieta de provocação, onde o que a gente vai fazer? Vai descobrir quais alimentos o animal realmente é sensível, tá? Então, assim, tá estável, tá bem, tá com a pele boa, não tá coçando, sem sinais gastrointestinais, e isso vai... Nesse momento, a gente pode fazer a triagem de provocação, de exposição, porque se o animal tiver
uma reação durante esse período, a gente já fecha o diagnóstico ali, né, dessa possível sensibilidade a tal alimento. Então, aí o que a gente vai fazer? Vai inserir uma novidade a cada 10 dias, né, na dieta desse animal. Então, o que eu faço? O animal está comendo aquela dieta, né, ainda continua, mas aí a cada 10 dias a gente vai inserir um novo alimento, tá? E aí a gente começa principalmente, né, pelas proteínas, porque são os alimentos que tendem a reagir um pouco mais, né? Como eu falei para vocês lá no começo, pelo peso molecular, né, das glicoproteínas. Então, a gente vai testar nessa fase o suplemento, tá? O suplemento vitamínico mineral, tá? Vamos fazer o teste por 10 dias, vamos ver se teve reação. Não teve reação? Ótimo, vamos já começar a suplementar. Ovo, né? A gente vai inserir aí 10 dias, né? Vamos colocar um ovo, vamos ver se esse animal vai reagir. E aí é importante a gente observar tudo, tá? Não só os sinais dermatológicos, mas os sinais gastroentéricos também. Colocou o ovo, começou a ter gases, começou a amolecer as fezes, começou a ter muco, começou a coçar a orelha, pode ter reação, tá? Então a gente vai excluir, né, os alimentos ali que a gente provocou, né, e teve reação, e aí a gente vai excluir de vez, né, até novas recomendações. Então a gente vai testar o ovo, o frango, o boi, fígado, né? A gente pode testar as vísceras também, né? Durante essa triagem alimentar e os lácteos, tá? Então, por que a gente faz a triagem provocativa? Primeiro, para a gente descobrir, né, quais alimentos o animal é sensível e também para permitir, né, uma dieta mais variada para esse paciente. Então, porque às vezes é comum, né, o doutor assim, tá dando certo aí, comendo a batata e o lombo, pra que eu vou mudar? Mas é importante a gente explicar para eles que isso não se trata de uma dieta totalmente completa e balanceada, né? A gente faz como uma forma de triagem, mas a gente precisa complementar essa dieta, né? Deixar mais variada, com mais alimentos, com suplemento. Então, a gente só vai conseguir fazer isso de maneira segura, né? A partir do momento que a gente descobrir quais alimentos o animal é sensível. Então, isso vai permitir que a gente elabore, né, uma dieta mais balanceada, mais variada. E aí, durante essa fase de provocação, a gente precisa pedir para o tutor anotar, registrar, né, tudo de novidade aí, né, qual alimento aconteceu a reação. Você pode fazer até uma planilha ali, uma tabela, né, coloca os alimentos, coloca uns risquinhos ali do lado para o tutor preencher. Então, assim, testamos frango. Então, teve reação? Qual alimento que foi? Qual reação que foi? Foi eritema? Foi otite? Foi o prurido, né, mais agravado? Foi a lambedura das patas, né? O que aconteceu? Que dia que aconteceu? Então, a gente serviu em 10 dias esse alimento. Que dia que aconteceu? Né? Então, é importante a gente ter esses registros também, tá? Para que a gente vá excluindo, né, a possibilidade aí dos alérgenos e, de novo, né, consiga fazer uma dieta mais completa, mais balanceada. Teve reação, o que a gente vai fazer, né, para tirar esse animal da crise? Primeiro, às vezes o banho ajuda bastante, tá? O animal tá com prurido, tá inflamado, né? Faz um banho não quente, né? Pra não influenciar, mas um banho morninho, gelado, temperatura ambiente, com produtos que acalmem mesmo a pele, né? Tem a linha da Propovex, que é bem legal. De repente até fazer uma sessão de bagging de ozônio, uma sessão de ozônio, né? Pra dar uma desinflamada, né? Se teve alguma reação. E voltar com a dieta anterior, né? Até estabilizar, né? A gente continuar ali com a dieta que já estava dando certo, né? Então, a gente vai tirar o alimento que teve reação, vai estabilizar novamente e depois, né, vai fazer a exposição novamente, tá? Então, a gente vai retomar depois a triagem com a nova novidade, a próxima novidade, né? E a triagem continua, né, até a gente finalizar todos os alimentos que a gente quer testar. Qual a nossa outra alternativa em relação a isso? A gente fazer os testes alérgicos, tá? Mas eles podem dar falso positivo, falso negativo, né? Eles podem não ser tão confiáveis. Então, assim, a gente fez o teste alérgico, né? O que
reagiu menos. A gente vai pegar esses alimentos e a gente vai fazer a provocação com esses alimentos. Pode ser que ainda reaja, tá? Pode ser que reaja menos, né? Mas mesmo tendo teste alérgico, é importante a gente fazer esse mesmo protocolo, tá? Porque esses testes alérgicos, seja cutâneos, seja os de saliva, seja os de sangue, né? Eles podem variar, porque às vezes, né, ele vai ter o animal teve um contato com o alimento, né? Ele não, nem necessariamente teve uma reação, né? Mas no teste ele já pode vir como reativo, né? Só por conta desse contato prévio. Então, isso às vezes pode nos confundir. Então, mesmo tendo o teste alérgico, tem que testar, tá bom? E é isso, acho que esse é o protocolo inicial, básico aí, né, quando a gente pensa numa hipersensibilidade alimentar, né, a importância da gente fazer a triagem de exclusão e de provocação, tá? Porque o diagnóstico, ele é por exclusão, né, então mesmo, né, como eu falei para vocês, mesmo tendo teste alérgico, a gente vai precisar testar, então o diagnóstico realmente ele é por exclusão, tá? Às vezes demora, não é rápido, né? A gente precisa conversar isso com o tutor também, né? Que não é entrar com a dieta e tá tudo resolvido, né? Às vezes a gente vai fazer aí a dieta de exclusão por 60 dias, depois a gente vai ter uma lista de 10 alimentos para testar um a cada 10 dias, então vão ser 100 dias, né? Testando alimentos. Então, às vezes a gente fica aí coisa de 6 meses a 1 ano nessa triagem, né? Até a gente chegar ali, né, na dieta fixa, padrão, né, onde o animal vai conseguir seguir aí para a vida, né. Então, é importante a gente conversar com os tutores para que eles não sejam imediatistas, porque muitas vezes eles vêm assim, eu já passei com muitos veterinários, não deu jeito, não resolveu. Então, olha, calma, né, primeiro é ter calma, primeiro você entender o intuito, né, da nossa triagem, de todo o protocolo, né, de entender todo esse passo a passo, para que a gente consiga evoluir de maneira sadia, né, seja para o tutor, seja para o veterinário também, né, porque às vezes o tutor fica desesperado, não está resolvendo, não está ajudando, né, e a gente sabe que quadros crônicos, né, também são difíceis a gente controlar, né, de uma hora para outra. Então, assim, o animal tá, uma coisa até que a Carol fala, a Carol Haddad, foi minha professora de fito, ela é maravilhosa, vocês devem conhecer. O animal tem aí 10 anos e tá 10 anos com um problema aí de pele, talvez a gente leve 10 meses, né, pra fazer o controle aí, né, 100%. Então, isso pode acontecer, né, a gente falar para os tutores que não é de uma hora para outra, né, a gente vai fazer essas triagens, isso pode demorar, né, então não serem imediatistas e não desistirem também no meio do tratamento, tá, porque às vezes é isso que acontece, né, o tutor desiste, não faz, né, não tem dificuldade, mas não relata pra gente, então a gente precisa falar pra eles, né, que também eles são nossos, a gente é parceiro, né, durante essa... Então, o animal está em acompanhamento comigo, o tutor é meu parceiro ali principal, né? A gente precisa estar falando a mesma língua, porque às vezes o tutor já passou com o veterinário, já teve problema, então ele já vem com uma bagagem toda negativa, né? Em cima ali da gente na consulta, já negativo, já vem, tipo, às vezes até é difícil isso, né? Vem para consulta, mas com uma mentalidade que passam já comigo há muito tempo, né? No caso da Luna mesmo, né? Ela tá comigo desde o começo do ano passado. Então, a partir do momento, né, que a gente explica para o tutor, ele entende, né, todo o passo a passo, tudo que a gente quer seguir, a gente consegue com que o tratamento flua de maneira mais eficaz também, né? Porque a gente tira aquela ansiedade e a gente consegue expor, né, para o tutor tudo que vai ser feito e quais são as expectativas ali do tratamento. Então, isso é super importante também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar, tá bom? Eu acho que a bateria do meu celular vai acabar, então manda aí, que daqui a pouco eu vou fechar aqui a live, tá? Vou dar aí 2 minutinhos. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou finalizar e eu deixo a live salva, tá bom? Depois, quem quiser, pode mandar lá nos comentários também. E agora a Luna, depois de um tempo, né, a gente fez a inclusão do frango para a Luna,
pra Luna. E foi realmente uma coisa que não deu certo. Eu até pedi para ele começar com frango orgânico, né, pra gente ver que às vezes o tipo de alimentação, né, do animal também pode influenciar, né, nas reações. Então até falei, ele já tinha, né, o costume de comer alimentos mais orgânicos em casa e tudo mais. Então a gente fez o uso do frango corim e mesmo assim ela teve reação. Então assim, o frango foi um alimento que a gente vai cortar para a Luna aí até novas recomendações. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live. Quem ainda não se inscreveu na Masterclass, o link tá aqui, a Flávia mandou. Eu não sei se vai dar para vocês clicarem, mas ele também tá lá na minha bio, tá? A gente vai conversar sobre alguns protocolos de medicina integrativa, como eles podem ser associados na prática clínica. Inclusive, né, tudo isso que eu falei para vocês, né, isso já pode ser aplicado, né, para um tutor não, para um veterinário clínico, né, essa ideia da exclusão, da provocação, né, isso pode ser feito com a ração, como eu falei para vocês, pode, né, mas tem animais que têm sensibilidade aos aditivos, né, aos conservantes, então eu particularmente prefiro fazer essa triagem com alimentação natural. E aí na Masterclass a gente conversa mais sobre outras técnicas e tudo mais que pode ser associado. Espero vocês lá, então o link tá na bio, se inscrevam e até a próxima live. Um bom final de semana, galera. Tchau, tchau.